muito bem-vindos. Uma alegria imensa poder recebê-los. Para quem chega aqui a primeira vez, a gente passa alguns avisos para entender o funcionamento aqui da casa. Todas as atividades nossas, vocês podem no site www.casadocaminhosantana.com.br, tanto na parte social como também na parte espiritual. Sexta-feira é um dia que nós reservamos para fazer atendimento de dependentes químicos, a partir das 8 horas da noite. Esse trabalho ele é extensivo tanto ao familiar como ao próprio dependente. E nos demais dias nós fazemos as reuniões, as palestras públicas, que na verdade elas são assistências espirituais. Quem quiser fazer um tratamento controlado na casa tem que chegar meia hora antes das assistências espirituais, vai passar no plantão de atendimento, boa noite, e a partir daí o trabalhador da casa vai fazer um trabalho. Ele vai explicar o tratamento à distância para quem não pode vir na casa e também o tratamento para quem pode frequentar a casa. O Espiritismo ele não tem nenhum tipo de ritual religioso, ele não tem nenhum protocolo religioso fechado, mas uma orientação que a casa tem transmitido em relação à prática do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um momento em que se faz o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele é muito semelhante ao que nós fazemos nas reuniões. Inicia-se com uma prece inicial, se faz a leitura de 2 ou 3 trechos do Evangelho, depois se faz as vibrações e a prece final. Não é um trabalho mediúnico, é um trabalho de reflexão, é um trabalho de estudo do Evangelho. Então a casa tem procurado promover esse tipo de orientação com relação ao Evangelho no lar. E aqui eu aproveito e faço um convite. No sábado, quem quiser participar conosco de um trabalho de entrega de lanches, tem uma equipe formada pelo Daniel, que nós atendemos as pessoas aqui da nossa região com a entrega de lanches. E um trabalho também que é muito importante para a casa é referente às cestas básicas. Quem puder nos doar qualquer alimento não perecível, inclusive no próximo sábado nós vamos fazer a entrega das famílias do mês de maio. Nós estamos atendendo cerca de 87 famílias. Então a gente pede uma colaboração em relação a isso. E por fim, todo ano a casa ela faz uma viagem para Araxá. Araxá, nós temos também uma ajuda, nós transmitimos uma ajuda, melhor dizendo, a um hospital do Tadeu, e naquela região, alguns centros espíritas, alguns locais muito significativos. Quem quiser ir na viagem, passe no plantão de atendimento, ali tem relação aos valores, o custo da viagem. O início dela, ou melhor, a partida está prevista para o dia 6 de setembro. Qualquer dúvida, no plantão de atendimento vocês vão saber também o horário, o itinerário, enfim, como que vai ser feita a viagem. Convido a todos nesse momento, já até mostrando mais ou menos como seria o Evangelho, para que nesse momento, toda reunião espírita, nós vamos dar início com uma oração. E eu convido vocês a, nesse momento, quem assim desejar, fazer a sua introspecção. E nesse instante, nesse momento, elevando os nossos pensamentos, Jesus, sabedor das nossas dores, dos nossos dilemas, do período tão delicado que cada um vive, que o país vive, e a casa espírita, ela trabalha num papel de justamente levar o amor, a fraternidade, o consolo e a solidariedade. Assim, Jesus, te pedimos que nesse momento, com os benfeitores espirituais, nos dê paz, tranquilidade, equilíbrio, promova a tranquilidade em todo esse ambiente e que a partir desse momento as equipes espirituais analisam a cada um que está aqui presente, amenizando, controlando, equilibrando, sabedores de que o Pai não abandona nenhum dos seus filhos. E como ele próprio dizia, quando 2 ou mais pessoas estivessem falando em nome dele, ele estaria aqui. Que Jesus possa nos fortalecer a partir deste momento. Que assim seja. Eu vou passar aqui a palavra agora para minha amiga Simone, que vai falar sobre a mulher do mundo, redação do Momento Espírita. Que Jesus esteja aqui conosco.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria, antes de começar a palestra, e tem também a ver com o tema, dar ênfase ao que o Sidney colocou e o que a casa tem enfatizando. A importância do Evangelho no lar, para a harmonia do lar, para a harmonia das pessoas que estão no lar, para a harmonia, muitas vezes, do edifício, né? Porque o foco de luz vai iluminando, às vezes, o quarteirão, às vezes, o edifício inteiro. E o quanto isso vai fazendo com que a nossa mente aproveite aquele espaço para fazer um estudo do Evangelho e, logo em seguida, a gente espera uma prática desse mesmo Evangelho. Ajuda a liberar dos nossos corações as questões mais dolorosas e renova o ambiente, vamos dizer assim, o oxigênio da casa. Ele fica mais respirável, vamos dizer assim. E isso tem a ver, da necessidade, porque a nossa vigilância é muito pequena ainda. A gente ainda vigia até uma certa parte e cai nas outras tantas que a gente não toma cuidado. O Evangelho ajuda a proteger o lar, faz a parte da espiritualidade, mas tem a nossa por fazer também. Então, o Evangelho ajuda muito, mas a nossa mudança de conduta também é fundamental. Por que a gente fala em mudança de conduta? O tema de hoje é a mulher no mundo, que é um texto do Emmanuel. E eu às vezes leio o Emmanuel e me assusto um pouco com a atualidade dele. Uma pessoa que as últimas encarnações faz tanto tempo, e os textos escritos dele também já vão fazer aí quase 100 anos, né? Os anos 40, por exemplo. Mas o quanto ele continua lamentavelmente atual. Eu falo lamentavelmente porque ele aponta questões dolorosas que, se a gente já tivesse dado atenção devida, a situação estaria muito melhor. Mas ele aponta essas questões e a gente continua ainda tendo a necessidade de ouvir as broncas para ver se a gente acorda. Então, ele continuou falando nos anos 40, através das mensagens psicografadas, e lendo os textos hoje, a gente parece que está lendo uma pessoa escrevendo para o dia atual, para o momento em que a gente está vivendo. E isso é triste, porque é sinal que a gente mudou muito pouquinho dentro daquilo que a gente precisa construir como ser humano. E o tema de hoje, que é em relação à mulher, eu acho que a gente mudou menos ainda. Parece que a gente tem uma tendência a solidificar estereótipos, a solidificar ideias, quando nós ainda não entendemos o básico da doutrina espírita, que é: todos nós somos espíritos. Ponto. Uns chamados a vivenciar encarnações em corpos femininos, outros em corpos femininos e masculinos, depois troca. O aprendizado que foi feito de um lado vai para outro, porque a gente não pode adquirir o aprendizado numa única vida, nem num único corpo. A gente precisa passar por vários aprendizados. Se a gente realmente entender que nós somos espíritos, toda roupagem que a gente tiver que usar em cada vida para o crescimento pessoal vai ser só isso, uma roupagem. Enquanto a gente não entender isso, nós ainda vamos ter palestras, discussões, seminários, bate-boca na rua, tentando alertar para a importância da mulher. Na verdade, deveria ser pela importância do espírito. Isso deveria ser importante. Mas parece que a condição feminina, o espírito que ocupa o corpo feminino, é de tal forma aviltada, de tal forma distorcida, de tal forma estereotipado, que parece que a gente ainda tem que ir para o básico. Olha, somos criados simples e ignorantes, vamos chegar à condição angelical. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem um papel a cumprir, e ninguém deve se sentir obrigado a se circunscrever num único estereótipo, numa única ideia. Então, parece que a gente está tendo que lutar contra as ideias que os outros nos colocam. Então, a ideia de que o homem é o ser provedor, o forte, o capaz, aquele a quem tudo é permitido, porque se ele faz algumas coisas, é homem, é menino, pode. E o lado oposto também, detentor de algum tipo de conhecimento, né? Que o conhecimento masculino é permitido, é incentivado. E parece que, por outro lado, o feminino tem desaparecido cada vez mais, ao invés de aparecer. Então, a mulher continua circunscrita ao lar. Não deva, ela só não precisa se sentir obrigada a.
se circunscrever ao lar, à cozinha, aos filhos, ao marido. Ela é tudo isso e muito mais. Ela é o que ela desejar ser. Eu tive a oportunidade já de falar sobre esse tema na casa, e eu falei uma questão até que o Sidney até concordou. Aqui na casa tem um atendimento de cestas básicas. Eu não participo, infelizmente, desse atendimento. Mas eu estava perguntando até para quem participa. E eles me confirmaram. Mais de 90% eu garanto das pessoas que vêm buscar a cesta básica, que vêm pedir, fazer cadastro, procurar ajuda para as famílias, são mulheres. São mães, tias, avós, primas. São mulheres que vão manter uma casa, que vão manter uma família, que vão em busca de socorro, que bate escanteio, cobra falta, volta, e, ao mesmo tempo, tem que estar inteira para continuar na luta. Ainda está inteira para vencer um estereótipo que se espera dela, que ela esteja bem arrumada, bem bonita, bem não sei o quê. Então, enquanto a gente ainda não entender que nós somos espíritos, nós vamos ainda estar tendo esse tipo de discussão. A gente deveria estar discutindo o valor do espírito, o quanto esse espírito moralmente cresceu, melhorou, na roupagem que teve. Mas parece que está cada vez mais atual uma frase de uma freira mexicana que eu gosto bastante, que foi uma das encarnações da Joana de Ângeles, a Sor Juana Inés de la Cruz, e ela dizia num texto, lamentando, né, uma carta onde ela se lamentava, eu estou falando do século XVII, 1683, mais ou menos. Ela dizia assim, o que podem saber as mulheres senão filosofias da cozinha? A gente não pode pensar em outra coisa, a não ser servir a alguém. E ela fala, mas eu não sou isso, ou eu não sou só isso. E é uma pena que eu tenha que brigar por isso. Ela está falando no século XVII, mas parece que a gente está brigando ainda agora. Parece que as pessoas ainda estão se sentindo tão incomodadas que precisam diminuir o outro, ou engrandecer o outro. Psicologicamente, nós somos assim. A gente não se vê como a gente é, a gente se vê como o outro nos olha. Se o outro te olha poderosa, capaz, cheia de condições, você se sente assim. E vice-versa, se ele te olha de uma maneira pejorativa, você absorve isso. De tanto ver e ser visto, a gente vai construindo ideias nossas. Mas nós somos tudo que nós podemos tentar ser. A nossa evolução como espírito é quase ao infinito. Isso significa que eu posso passar por todas as áreas do conhecimento e do cotidiano. Eu posso, sim, estar atuando numa maneira, vamos dizer assim, mais doméstica, mas também posso ir além. Eu posso ser homem e ser provedor e também ter uma atuação em casa. Uma coisa parece que briga com a outra, né? Parece que se eu sou homem, eu chego em casa, porque eu sou provedor, a casa tem que estar ao meu contento, e porque eu sou mulher, eu sou a submissa. Nós somos espíritos chamados a partilhar o crescimento de cada um de nós. Cada um aportando aquilo que pode, o conhecimento que tem, a evolução que carrega. Nós temos inúmeros espíritos que vêm dar comunicação a respeito dessa grandiosidade do ser feminino. Mas todos dizem que vai chegar um ponto em que a humanidade vai estar enaltecendo o espírito e não a roupagem. Vai chegar um ponto em que as nossas comunicações para vocês não vão dizer da mulher, do homem, vão dizer do espírito. Nós vamos estar falando sobre o espírito. Eu vou fazer um parêntese, que não é um parêntese, é uma parte da palestra. Quem não assistiu, assista Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo. Eu não sou boa para fazer elogios, então, quando eu faço, quase cai minha língua, né? Porque não é o hábito. Mas esse filme é sensacional. Sensacional. Porque nunca se abordou tão, de maneira íntegra, Paulo de Tarso. É uma homenagem ao apóstolo. Fantástico. E é homenagem ao que ele entendia do ser humano. Ao que ele entendia das palavras do Cristo, que ele fazia todo o esforço diário de colocar em prática. De uma pessoa que fundou várias comunidades
entre as quais 4 ele deixa no comando de mulheres. Numa época em que a mulher não valia nada. Aí você vai dizer, não mudou muita coisa. Infelizmente, alguma coisa não mudou mesmo. Mas ele estava apostando ali no espírito. No filme, quando ele discute com o diretor da prisão, ele fala como você deixa... Ele conta, né, a trajetória dele. Ele fala, como você deixa mulheres no comando? Ele falou, eu não deixei mulheres no comando. Eu deixei espíritos. Eu deixei espíritos capazes de coordenar comunidades e passar o ensinamento do Cristo na prática. E ele faz uma cara muito engraçada, o ator, ele fala assim, e são mulheres? Eu não tinha reparado. Porque o que está em jogo na criatura é a evolução moral, que pode estar sendo atuada, vivenciada e construída de diversas maneiras. O mestre viu isso, né? Cristo viu isso. Quando Paulo deixa mulheres no comando das comunidades, ele traz o exemplo do Cristo. Aliás, ele traz o exemplo do Cristo em quase tudo que ele faz. Mas ele vai dizer isso. Se vocês pararem para pensar, diz Paulo, todo o percurso do Cristo foi feito com mulheres. Ou foi feito por mulheres. Quando todos os apóstolos fugiram de medo, se esconderam diante da perseguição dos romanos, ficaram 4 mulheres do lado de Jesus. Por que eram mulheres? Porque eram espíritos elevados, que estavam numa roupagem frágil fisicamente, quando os fortes da jogada estavam escondidos. Quando Jesus vai se cercar de pessoas à sua volta, ele busca aquelas criaturas que ninguém quer, dentre elas mulheres. E às vezes eu fico pensando o quanto nós ainda vivenciamos essa tristeza, porque é triste você reduzir o ser humano ao externo. O quanto a gente ainda depende de, como Cristo, só aceitar aquilo que visivelmente é forte, é poderoso ou é aceitável. Aquilo que é diferente eu vou relegando ao inferior, ao distante. Aquilo que é diferente eu vou colocando para longe de mim. Mas não tem diferente ou igual, né? Não é todo mundo filho de Deus? Nós que somos espíritas, que sabemos que nós temos várias vidas, como é que vai ser a nossa próxima? Em que corpo? Como é que foi a anterior? Em que corpo? Características que nós aprendemos e que depois de desencarnados a gente dá graças a Deus que aprendeu naquele corpo, naquele local, com aquela família. Aprendizado feito, ele não se repete. Toca adiante numa outra situação, um outro projeto, um outro corpo. Nós damos demasiado valor ao corpo e pouco valor ao espírito. Mas nós não somos corpos, nós somos espíritos. Quando Cristo falava e pregava, ele pregava a todas as criaturas. Quando Paulo de Tarso entendeu isso, ele foi pregar a todas as criaturas. Crianças, jovens, velhos, gentios, judeus, quem passasse pela frente dele, romanos. Porque ele entendeu que ali, quando ele fala, quando o diretor da prisão fala, você deixou mulheres, ele fala, não, eu deixei espíritos. Ele realmente não via ali uma limitação física do corpo, ou uma qualificação, uma moldura do corpo. Ele via um espírito enorme, grandioso, ou pequeno, necessitado de socorro. Que, na verdade, ele mesmo fala, todos nós somos muito pequenos e muito necessitados de socorro. E Jesus foi buscar cada um. Tem uma frase do filme que é muito bonita, que ele diz assim, para Lucas, né? Ele está conversando com Lucas. E diz assim, você não deve esquecer 2 coisas, jamais. Uma foi que você andou perdido, e a outra foi que alguém te achou. Você andou por caminhos não muito bons, e alguém teve a misericórdia suficiente de ir lá te buscar. Só isso já deveria fazer com que a gente mudasse a nossa visão em relação ao outro. Se nós fomos e somos socorridos nas nossas limitações, por que é que a gente recusa e limita o outro a uma condição corporal X? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu sou uma exímia cozinheira.
E eu estou vendo umas carinhas tortas ali. Se eu for ferver água, gente, a água queima. Sou um desastre na cozinha. E toda vez que eu vou falar isso para alguém, comentando, não sei o quê, não cozinho. E a pessoa me olha, principalmente quando não me conhece, ela fala, o meu irmão não cozinha, mas ninguém faz isso. Não, Luciano, você jura que você não cozinha? Mas a Simone, sim. E aí eu costumo falar, gente, eu também não roubo nem mato, eu tenho qualidades, né? Não sou totalmente um desastre. Por que as pessoas têm esse estereótipo? Por que a gente não pode crescer numa outra área? Por que a gente tem que se limitar àquilo que o outro deseja que você tenha? Por que as coisas que a gente faz não tenham que ser por prazer? Se eu quiser fazer isso, por prazer, não porque seja algo que seja imposto. A evolução moral, a gente não dá tanta atenção quanto a parte física e a parte do estereótipo. O Saramago falava isso, né? O escritor português maravilhoso. Ele dizia, quando falam para mim que eu devo fazer exercícios porque faz bem para a saúde, ele falava assim, eu nunca vejo ninguém falar diante de uma pessoa mais ignorante, vai ler que faz bem para a inteligência. Por que a gente tem que se limitar a tudo aquilo que nos cerceia o crescimento? Nós somos espíritos, a mente precisa funcionar, os braços precisam funcionar, o sentimento precisa ficar puro. Como é que eu posso ter um sentimento puro quando eu olho o outro dentro de uma moldura? Se o Cristo, olhando para cada um de nós, não pôs moldura, ele viu a coisa aberta, ele viu a paisagem completa. Por que é que a gente insiste em moldurar as pessoas? Como se as pessoas fossem cabíveis, plausíveis, de serem colocadas num espaço pequenininho. A gente transborda, gente. Toda vez que a gente é apertado num limite, a gente transborda. Quando Cristo olhava as tristezas que a gente fazia, ele não estava vendo as tristezas, ele sabia que elas trariam problemas. Mas ele estava vendo a essência divina, ele estava vendo sem moldura. Ele sabia que aquela situação ia ser problema, mas ele estava vendo além. Por que é que a gente só vê o momento? Por que é que a gente só reproduz aquilo que vai tornar a pessoa mais limitada? Se nós somos filhos de Deus, nós somos ilimitados. O nosso crescimento é amplo. As nossas possibilidades são infinitas. Quando a gente aceita a limitação ou impõe a limitação, eu estou acreditando que o espírito também é pequeno. Eu estou sendo ingrato com Deus, que criou um espírito fantástico que é o nosso. A gente ainda não se deu conta. E o bonito de Jesus é que ele se dá conta. Quando Lucas quer desistir, ele vê muita coisa ruim em Roma. E ele vai contar para Paulo no filme. Está na prisão. Ele fala, você não tem ideia do que se transformou o mundo. Está muito triste. E aí Paulo fala para ele, você está querendo desistir do mundo porque você viu coisas tristes? Quando Jesus não desistiu de nós por coisas infinitamente mais tristes? Você está querendo emoldurar o mundo, achando que o mundo inteiro é ruim só pelo que você está vendo, e está perdendo a chance de ver coisas positivas que Jesus viu. E aí ele fala, Jesus me buscou. Eu que estava perseguindo todo mundo. Ele me viu sem moldura. Como ele vê Priscila, que é uma das pessoas que ele deixa no comando da comunidade, né? Ela e o marido. Mas o marido apita metade do que ela apita na comunidade. Ela coordena muita coisa ali. Então, Paulo dá o exemplo dela. Ele fala, ela está indo além. Não do sexo, do corpo físico, da vestimenta. Ela está indo além do espírito. E aí ele fala, siga o que ela está fazendo. E Lucas foi um dos caras mais sensacionais. E aí vale um parêntese, vocês já repararam, a gente vinha conversando no carro, que as principais pessoas no Novo Testamento que mais se aproximaram de Jesus, que mais entenderam Jesus, que mais rapidamente reconheceram a grandiosidade de Jesus, não foram os apóstolos. Não foram as pessoas que conviveram diretamente com Jesus. Lucas foi um. Ele não conheceu Jesus. Paulo foi outro. Não conheceu Jesus.
Barnabé não conheceu Jesus. E nós não teríamos o cristianismo se não fosse esses 3, hoje. Se tivesse ficado só com os 12. E já repararam também que quando Jesus foi escolher criaturas para propagar a sua doutrina de amor, ele escolheu uma mulher, Madalena. Podia ter aparecido para qualquer um, aparece para ela. E escolhe um doutor da lei arrogante, orgulhoso, terrível, assassino. O cara era terrível. Vulgarmente conhecido como Paulo de Tarso. Converte essa personagem em Saulo, né? Que era Saulo, para Paulo. Ele não busca um discípulo, ele vai buscar o doutor da lei. Ele vai mostrar que todo mundo tem o seu chamado, na roupagem que estiver, na condição que estiver. E que vai depender de cada um aceitar esse chamamento ou não. Quando Lucas pergunta para Paulo, você não pensou 2 vezes na hora de aceitar o chamado? Ele falou, eu não esperei nem ele terminar a primeira fala. Eu já estava dizendo, o que o Senhor quer de mim? Porque eu tomei consciência que eu estava indo no caminho errado e o que o meu espírito iria ter que vivenciar se eu continuasse naquele erro. Nós, como espíritas, não podemos mais alegar ignorância, né? Isso é uma coisa terrível, não sei se já repararam, mas a gente não pode mais se desculpar. Eu não sabia que não era para fazer isso. Eu não pensei dessa forma. Eu não sabia que eu não tinha que... Como espíritas, a gente sabe. A gente sabe que tem outras vidas, a gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que o único caminho é o trabalho em relação ao outro, em relação ao próximo, que eu tenho que ajudar. Como eu não posso mais alegar ignorância, como disse Emmanuel, com que cara que eu vou olhar para Deus na hora que eu desencarnar? O que eu vou oferecer para Ele? Vocês já imaginaram? Vocês desencarnam? Está lá Deus olhando para você? Então, o que você trouxe para mim? Eu te mandei com X, o que você está trazendo nesse percurso? Quando Paulo vai ser decapitado, no filme ele fala isso. Eu tenho certeza que eu fiz muitas coisas erradas, mas o meu espírito está retornando ao Pai muito melhor do que ele voltou. Quem de nós pode ter essa certeza, gente? Mesmo sabendo que você não fez tudo o que tinha que fazer, mas você está melhor. Você é um ser humano melhor. Porque se não for, a lição repete. E repete. E vai ficando mais dura. As provas e as expiações podem ir ao extremo, gente. Mas nenhuma prova e nenhuma expiação é tão dura quanto encarar a própria consciência. Isso é muito importante da gente entender. A gente estava falando na aula com um grupo de amigos que nós temos etapas para construir essa evolução. Que elas são muito lentas, porque nós somos espíritos muito endurecidos ainda. Mas elas são etapas. Significa que você vai tentando um pouquinho de cada vez, vai se aproximando. Elas não tem como acontecer tudo de uma vez. Talvez demore muitas vidas ainda para a gente conseguir. Que é o controle da gente mesmo. Então, eu dividi esse controle em algumas etapas e passo para vocês, para a gente terminar a palestra. A primeira coisa que a gente tem que controlar, ao aprender a controlar, é nossas mãos, nossos braços. Eu tenho que tentar controlar, por mais raiva que eu tenha do Luiz, não pular no pescoço dele, pegar o pescoço dele. Se eu conseguir, sentiu, né? Se eu conseguir fazer isso, eu estou na primeira etapa, eu já não avanço no outro. Mas isso é uma etapa. A próxima etapa é controlar uma coisa chamada boca. Que eu não fale na velocidade que eu penso. Que eu não fale com a maldade que às vezes vem no meu pensamento. Porque parece que a distância daqui para cá, gente, é quase um canal aberto. Pensou, sai. E aí depois a gente se torna escravo do que falou. Esse sem filtro vai embora. E aí você passa, às vezes, vidas para acertar o mal que você causou verbalmente a uma pessoa. Tá ficando mais difícil, né? Eu vou piorar. Depois da boca, você tem que controlar o pensamento.
Aprender a controlar o que você pensa do outro. O que você projeta para o outro, porque pensamento é vida, não é isso que a gente aprende no Espiritismo? Eu pensei e eu crio. As cidades espirituais, elevadas ou não, são fruto de um pensamento. Alguém pensou aquela situação e aquela situação se projetou, plasmou, como a gente fala. É o pensamento que vai aparecer no nosso telão quando a gente desencarnar, que as pessoas vão olhar para a gente e vão ver exatamente o que a gente pensa. Olha que coisa linda. Não tem mais o filtro, né? Não tem mais a carne para esconder, aquele rostinho bonitinho. Vai mostrar o pensamento como ele de fato é. Vai ser fofo encontrar com algumas pessoas. Mas vai piorando. E, por último, a gente tem que aprender a controlar o sentimento. É a última etapa. Eu preciso aprender a controlar o que eu sinto e desejo para o próximo. O que eu projeto do meu coração para o outro. Porque senão, gente, nós vamos nos tornar escravos, cada vez mais, das encarnações e não vamos aprender com elas. E elas têm essa função, aprendizado. Por que essa divisão é feita? Os árabes fazem isso, né? Não sei se vocês conhecem saudações árabes, quando eles vão embora, quando eles chegam. Ele está oferecendo o coração, a boca e o pensamento à pessoa. Meu coração, minha boca e meu pensamento são seus. Quantas vezes ou quantas pessoas a gente pode chegar e falar isso? Tudo que eu tenho de melhor é seu. Quando Paulo de Tarso manda o último recado à comunidade de Roma, ele está para ser decapitado, ele fala, eu paro para pensar se eu peço que vocês se amem. Às vezes eu acho muito difícil ainda, parece uma coisa muito distante. Mas ele deixa um recado para Lucas passar para a comunidade. Ele diz assim, olhem-se, enxerguem-se. Nos corpos, nas mentes, nas condutas que tem. Se esse olhar trouxer algum aprendizado, você já deu o primeiro passo para aprender a amar o outro. Graças a Deus. Convido aí vocês para participarem com alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação, sem se envergonharem. Oi, sim. Não, o que você sentiu não, pelo amor de Deus. Não, nem ouso. Por favor. Então, voltando à questão da mulher, é claro, nós não temos como saber nos mundos mais elevados do que os nossos. Eu, por exemplo, já li um livro que dava conta de que, num determinado mundo muito mais elevado do que o nosso, eles, aspas, encarnam sem sexo definido. Quando se conhecem, quando resolvem amar, se unir-se, é que eles definem quem vai ser o homem e quem vai ser a mulher. Eu não sei se isso era meio que uma ficção espírita, ou se pode ser verdadeiro, mas, enfim. Aqui, no nosso mundo, nós falamos dessa questão da mulher, de como a sociedade enxerga a mulher, aquela criatura feita para esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque. Né? Que, aliás, eu acho que a função da mulher é essa mesmo. Brincadeirinha, gente. Então, a gente tem que ver o seguinte, normalmente a gente fala assim, não, nós vivemos um mundo por excelência machista. É um mundo machista. Mas, quem são machistas? São só os homens? Não. Por quem os homens são criados? Por mulheres. Então, essa mudança tem que partir, não do homem, essa mudança tem que partir da mulher. A mulher tem que deixar de ser machista para deixar de formar filhos machistas, filhos e filhas. Quando a própria mulher mudar a visão que ela tem em relação a ela mesma, aí a coisa vai estar começando a mudar. Não é o homem que esmaga a mulher, é a mulher que esmaga a si própria. E isso nós estamos aqui no Ocidente, imagina no Oriente Médio. Ixi. Então, nem sei o que eu falo mais, não preciso falar mais nada, não. Não, eu acho que a Tereza está completamente certa. A gente assume papéis. A gente assume esses papéis como sendo o rosto da gente. Mas são papéis que o outro me atribui, que não necessariamente eu preciso ter. Pode ser um pedaço de mim, mas esse pedaço não me define. Esse pedaço não me descreve.
Esse pedaço não pode ser eu não posso ser inteira, caber num pedaço. Quando você fala que as mulheres devem educar filhos e filhas para terem esse entendimento, sem dúvida nenhuma, a gente tem que educar filhos para verem espíritos, para verem complementariedade entre as relações, sejam afetivas, amorosas, de trabalho, o que for. Para que a gente entenda que existe dentro do ser humano a condição de todo mundo pode tudo. E as limitações são dadas só por quem as aceita. Entendeu? Eu também acho, assim, quando meu filho era pequenininho, eu tinha verdadeiro horror de que ele me saísse de alguma forma com um naco de machismo, né? Tinha pânico. Muitos dizem que meu filho não é um vivente, é um sobrevivente, porque sobreviver a mim não é fácil. Mas ele está aí com 20 anos, simpático. E ele era pequenininho e eu achava que ele tinha que ser cavalheiro, que ele tinha que respeitar as pessoas, sobretudo as mulheres. Ele era muito pequeno, tinha uns 3, 4 anos. E eu explicava isso para ele, então a mulher, né, para ele. Ele era pequenininho, ele dava a vez para as pessoas e tal. E uma vez a gente saiu do elevador, o elevador abriu e ele saiu primeiro. Eu estava dentro do elevador e fiz: oi? O que aconteceu? O que eu perdi aqui? Aí ele olhou para trás, ele tinha 3 anos, e falou assim: com a mãe também? Eu falei: não, sua mãe não é. Sua mãe é uma ameba, sua mãe não tem sexo, sua mãe é um ser abstrato. Então, assim, aí vai o resumo do que ele estava entendendo também, né? Eu tive que mudar toda a postura em relação a isso. Mas a ideia é essa, gente. A gente forma criaturas como mulheres. E nós formamos dentro de nós a ideia de que é isso mesmo. E abraçamos essa ideia. Compramos a ideia. Às vezes as pessoas falam... Eu tenho tias maravilhosas. Sensacionais. E uma delas um dia falando para mim: quando você conhecer alguém, não mostra que você é tão inteligente, finge burro um pouquinho. Falei: tá, para eu conversar com alguém eu tenho que parecer um pouco mais burra. Porque, oi, e assusta. Como assim? Então, nós somos chamados, e eu estou falando da mulher, gente, mas vale para o homem também, que também assume esse lado. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que suprir, eu tenho... E se eu não puder? E se eu gostar de cozinhar? E se eu gostar de coisas de ficar em casa? E se eu curtir outras coisas? Não quiser ver futebol? Não quiser isso? Por que eu tenho que me enquadrar em algo e comprar essa ideia de que como eu seja uma única pessoa dentro de um único espaço pequeno? Eu concordo, as mulheres, infelizmente, são as principais provedoras dessa produção em série, né? Elas estão provendo essas criaturas, que somos nós, filhos e não sei o quê, para serem, eu acho que repositores, né? A gente está repondo essa colônia tão dura de pessoas. Minha tia veio toda feliz contando que construiu uma segunda cozinha. E eu toda feliz que eu tinha conseguido montar a minha biblioteca. E ela brava comigo. Eu falei: mas por que você não pode ficar feliz com a sua segunda cozinha? E eu com a minha biblioteca? Onde é que está escrito que eu tenho que ficar feliz só se eu estiver na cozinha? Eu posso gostar de estar na cozinha, mas não gosto de me limitar a isso. Porque eu não sou uma mulher, eu estou uma mulher. Com aprendizados voltados a isso. Depois, uma outra vida, vai ser uma outra circunstância, que, graças a Deus, vai mudando, para ver se a gente aprende, por fim. Respondi a sua pergunta. Que não foi nenhuma pergunta, né? Você colocou tudo. Deus é mais. A gente tem saída, tem solução ao mundo. Então, só que na espiritualidade, a espiritualidade ela é ampla. Sim. A gente recebe, como filho, como marido, como pai, como mãe, espíritos, às vezes, que vêm para a gente ensinar. Sim. E para a gente aprender com eles. Sim. Então, se eu tenho um filho que eu dei uma boa educação, que eu passei valores, mas, mesmo assim, ele não conseguiu ser aquele espírito evoluído que a gente espera que seja, também não é culpa da mulher. Ela fez o papel dela. Ela cumpriu com a missão dela. Na espiritualidade, eu entendo assim. Tá. Se eu tenho uma filha difícil, ou um amigo, ou um marido que está lá e a gente está lutando, a gente sabe que a gente vai receber no nosso meio pessoas
que vão se tornar pessoas frágeis, fracas, problemáticas. Tá. Então, assim, eu vou começar pelo final. A gente não recebe pessoas que vão se tornar fracas. A gente recebe pessoas fracas que vão se tornar fortes. É o contrário. A gente recebe pessoas falidas. A verdade é que não encarna nesse planeta nenhum anjinho, né? Todo mundo está encarnando aqui e está com alguma pendência para resolver. Eu não gosto muito da palavra culpa, mas vamos substituir aí por responsabilidade, né? Sim, nós fazemos a nossa parte como educadores, seja como mãe, pai, tio, avô, enfim, o que for. A nossa parte, o outro faz a do outro. Nós precisamos ir até onde a gente consegue, mas depois tem um troço chamado livre-arbítrio, que o de cada um é de cada um. Eu posso ajudar você, mas não posso fazer por você. Eu posso passar todos os valores para o meu filho de como ele deve ser como ser humano. Não como homem, como ser humano. Mas ele absorve se ele quiser. Responsabilidade, eu vou ter, aí depois é uma questão de consciência, minha e Deus, né? Porque às vezes a gente pode dizer, eu tentei tudo, às vezes não tentou de tudo. Ou tentei tudo mesmo, não dava para fazer mais. E aí a responsabilidade é da criatura de não ter absorvido tudo aquilo. Mas é muito interessante o que a Teresa falou, porque realmente nós ainda trazemos dentro de nós, às vezes sem perceber, esses estereótipos. Sem se dar conta, a gente está reproduzindo. Quando eu estava estudando com alguns alunos o Libertação, que é um livro que todo mundo precisa ler, e a personagem principal, que é a Matilde, que é aquele espírito de luz, gente, luz, pensa um espírito de luz, é a Matilde. Quando ela encontra com o Gregório, que é o personagem não tão bom, nosso amigo e tal, eu estava contando, a gente conversando com os alunos, e teve um aluno que falou assim, gente, mas não dá para chamar um homem, ela vai dar conta? Como assim? É um espírito de luz na roupagem de uma mulher, e aí ele não sente segurança suficiente na batalha com o mal porque é uma mulher? Você veja, sem se dar conta, uma pessoa que trabalha no meio espírita, quando ele terminou de falar, ele percebeu. Ele falou, será que eu podia ter dito isso para outra pessoa, menos para você? Eu falei, pois é, então, veio falar para mim. Então, a gente reproduz sem querer, de tão atávico que está no nosso coração, na nossa existência. Então, a batalha é interna nossa, para modificar essa tendência. Para que a gente possa ser o que a gente deseja ser como espírito livre, criador, capaz, cheio de possibilidades de aprendizado. E não um ser limitado pelo olhar do outro, pela conduta do outro, e aceitar essa limitação. Nós não somos seres limitados. É impressionante como a gente ainda não entendeu que nós somos criações divinas. Nós somos... literalmente, a gente transborda. A gente é muito mais do que a gente acredita. Isso a gente percebe quando a gente consegue fazer coisas difíceis. Que a gente fala, eu consegui. E você olha para trás, muita gente disse para você que você não ia conseguir. Cara, nem tenta. Você não vai conseguir, não. Ou chama alguém. Não chamo ninguém, não. Dá para fazer. Eu aqui, o trabalho é meu. Ou como diz esse amigo, né? Dá para chamar alguém para ajudar a Matilde lá, porque uma mulher e tal. Amiga, muito obrigado. Acho que de tudo que a Simone falou, eu acho que a grande função que a doutrina traz, ela é muito contemporânea com os valores cristãos. Especialmente no momento que nós estamos vivendo, de embates, de combates, e a importância que uma casa espírita tem é justamente para levar ao esclarecimento. E quando eu expus a questão do Evangelho, o Evangelho ele traz fundamentalmente esclarecimento. Ele traz verdades que às vezes nós não queremos enxergar. E a Simone foi muito feliz hoje, até pelo tema da noite, de colocar que essa ideia de submissão da mulher, ela não pode mais existir, né? Eu sou advogado e a coisa que nós aprendemos é que todos somos iguais perante a lei. E temos que ser assim para a vida toda. Esse é o princípio básico.
E assim eu vou convidar a todos nesse momento. Nós vamos aqui mais uma vez rogar a atenção de Jesus, dos benfeitores espirituais. E nós vamos aqui, até lembrando Paulo, que falava muito sobre caridade, nós vamos fazer a nossa caridade nesse momento, através das vibrações, que é justamente a união dos nossos pensamentos com Jesus. E assim, nessa serenidade, nessa tranquilidade, juntos com o Pai, vibremos. Vibremos por todos os povos, por todas as nações, especialmente o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibremos por aqueles que se dizem os nossos inimigos. Vibremos por aqueles que estão na crosta, nas trevas e no umbral. Vibremos para que a prática do Evangelho se torne uma constante em nossas vidas. Vibremos por aqueles obsessores e pelos obsediados, pelos enfermos e pelos moribundos. Vibremos pelos dependentes químicos, por aqueles que padecem das doenças da alma, por aqueles que enfrentam as dificuldades, as adversidades sociais. E vibremos também, saudando aqui, pelos nossos entes queridos que já regressaram, especialmente aqueles que já tiveram as suas mães retornando à pátria espiritual, as nossas vibrações de muita luz, de muito amor, na certeza e na confiança que no momento oportuno, no momento certo, todos nós nos reencontraremos. E assim, nessa tranquilidade, nessa paz, nós vamos também, para encerrar essa primeira etapa da nossa reunião de hoje, colocar mais uma vez a Jesus as nossas adversidades e agradecer também por aqui estarmos, por encontrarmos um ambiente acolhedor e rogando ao Pai luz, proteção, saúde e força ao longo dessa semana. Eu peço a gentileza a todos que se mantenham sentados, nesse mesmo clima de equilíbrio, de tranquilidade, e na sequência vocês vão ser conduzidos na Câmara de Passe para a complementação da atividade de hoje. Que Jesus possa nos fortalecer ao longo da semana. A todos uma boa noite.